Fala, agronautas, mais um episódio especial. Agora a gente está na segunda temporada, né? Nós que somos um podcast itinerante, né? Já estamos aí desde janeiro gravando em vários lugares do país. Passamos por Maranhão, Piauí, Bahia, Roraima, Mato Grosso e agora a gente está na capital do dinheiro, que é São Paulo, né? Chegamos aqui na sede da UPL, são os nossos parceiros, a gente esteve com eles lá em Cascavel, né? Na Show Rural. Tivemos conhecendo um pouquinho, né, dos negócios da UPL. E hoje a gente vai entender também uma temática que envolve aí 3 empresas, né, e é a temática do Agro em Dia, né, que a gente fala muito de sustentabilidade, de inovação no agro, né. Agora vamos entender o que esses grandes players estão fazendo, né, a favor dessa temática. Então, você que é o nosso agronauta e está assistindo aí agora a segunda temporada, nós estamos hoje aqui em Campinas, São Paulo, onde fica a sede administrativa, né, da UPL. Vamos conhecer aí vários empreendedores e diretores das empresas que estão colocando tudo isso que a gente vai falar em prática, junto com seus colaboradores e também para a turma do agro, né, os nossos agricultores, pecuaristas, né, os nossos agronautas hoje. Então, bem-vindo aí. Primeiro eu quero dar boas-vindas a vocês, agradecer, né, vocês abriram a casa de vocês. Hoje já passou do horário do expediente, nós estamos aqui fazendo hora extra, mas é isso que faz os empreendedores do agro, porque não tem dia, não tem hora, né? Ontem nós estávamos vindo de Paraná para São Paulo, domingão a turma trabalhando e colhendo soja, que já começou a abertura, né, da colheita. Então eu queria dar boas-vindas, um que é conterrâneo da casa, já esteve aqui com a gente na primeira temporada, Helder Bruno, ele que é diretor, né, de pecuária e serviços digitais da Sinagro. Bem-vindo, Helder. Valeu, Alex. É um prazer estar aqui do lado dessa equipe de peso, né? Com certeza nós vamos aprender bastante aqui. Falar um pouquinho, né, de como funciona aqui, de sustentabilidade na pecuária também, né? Porque todo mundo fica criticando os pecuaristas, e na real o pecuarista é o cara que mais preserva, né, no Brasil, porque hoje, na sua grande maioria, as fazendas são de pecuária de corte. E foi a atividade pioneira para abrir o Brasil, certo? Também queria dar boas-vindas ao Renato Serafim, ele que é diretor de marketing, né, da UPL Brasil. Manda um abraço para a galera. Se apresenta, Renato. Legal, Alex. Obrigado pela presença. É um prazer ter vocês aqui, do pessoal do Agro em Dia, aqui na UPL, em Campinas, né? Nós vamos falar um pouco da UPL, da Sinagro, do Zero Summit. Estamos trabalhando muito juntos para fazer as 4 coisas que o agricultor mais gosta, né? Que é aumentar a produtividade, certo, garantir a rentabilidade, reduzir risco e assegurar a comercialização. E fazer essas 4 coisas produzindo bem e preservando o meio ambiente, né? Que é o que mais importa. Nós vamos contar um pouquinho da história da UPL, né? Porque a gente sempre pergunta, né? De onde vem a UPL, empresa indiana, né? Tá no Brasil, etc. Então, a gente vai contar um pouquinho da UPL, né? Para a moçada que quer conhecer um pouco mais dessa grande empresa que está entre as Big Four do agro, certo? Também queria dar boas-vindas ao nosso colega, ele que também é empreendedor, né? E cofundador da... Eu não falo muito inglês, certo? E a turma do agro, por isso nós estamos trazendo aí James, né? Nosso inglês, né? Ele que é inglês. Zero Summit. Deixa eu ver se eu falei certo. Né? Então, boas-vindas. Obrigado, Alex. Obrigado a todos aqui que dividem essa mesa. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos os agronautas aí. Uma boa madrugada, o cara tá na estrada, né? Assistindo. Para a fazenda, né? Na caminhonete, escutando o podcast. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. O Zero Summit tem aí um papel de mostrar como que com inovação e tecnologia a gente consegue atingir um futuro com zero carbono. Então, estamos aqui hoje para poder discutir um pouco sobre isso e o que é o Zero Summit e qual é o nosso papel na sociedade e em especial no agronegócio, né? Show de bola. E alguém também que é da casa, ele não participou da primeira temporada, mas é da casa, né? Ele que está com a gente há muitos anos dentro da oficina de criação, né? A gente conheceu eles lá de Uberlândia, certo? Nossos amigos aí vão dar um abraço para a galera da Algar Farm, né? Que é a ex-casa dele, Rogério Melo, né? Hoje ele é gerente de carbono e sustentabilidade da UPL. Bem-vindo, Rogério. Você que é amigo nosso já de longa data. Agora aqui no Agro em Dia falando um pouco da sua área, né? Da sua atividade. É uma satisfação receber o Agro em Dia e eu tenho certeza que essa bancada com tantas pessoas vai enriquecer bastante o conhecimento de todos nós e a gente vai visitar temas super interessantes da agricultura, da pecuária e da sustentabilidade. É isso aí, então você vai entender agora na segunda temporada o que fazer para agregar valor também, né? Porque quem
adota essas matérias, né, e essas boas práticas, consegue colher, né, resultado com uma venda melhor da sua commodity, né, abrir mercados que antes não conseguia. Então são N possibilidades para agregar. Não é só para ficar bonito na foto do marketing, né, e ter um selo sou sustentável. No final do dia você agrega valor e ganha dinheiro também, né, fazendo isso, né? Então vamos começar pelo Helder, né, que já é de casa. Helder, você que é diretor lá de pecuária da Sinagro e tecnologia, contar um pouquinho o que vocês estão fazendo na Sinagro. A Sinagro hoje ela é uma empresa, né, do grupo UPL, né, tem outros sócios também. O que é esse negócio da importância da sustentabilidade dentro dessa atividade que você está tocando lá na Sinagro? Bom, a Sinagro hoje é uma das maiores plataformas de distribuição do Brasil, né? Então, apesar de plataforma de distribuição, o que é isso? Ela tem como principal papel levar as tecnologias para o produtor. Então, a Sinagro ela não produz as tecnologias, mas ela pega a tecnologia, o que tem de melhor no portfólio da UPL e leva para o produtor. Ela pega o que tem de melhor no portfólio de soluções tecnológicas e ajuda a levar isso para o produtor. Então é um pouco de traduzir o que tem de melhor nas prateleiras de tecnologia, seja dentro do galão, seja tecnologias digitais, e levar isso para o produtor. Então esse é o grande papel, esse é a grande função da Sinagro, através de mais de 500 consultores de venda, se relacionando o tempo inteiro com o produtor, recebendo o conhecimento que vem da indústria, recebendo a orientação de como usar, né, da forma correta essas tecnologias, para que no final do dia ele consiga ir bem, produzindo melhor, sobrando mais dinheiro no final do bolso, e é isso que efetivamente faz com que ele esteja cada vez mais junto com a gente, né? Não é só uma relação comercial, na verdade ela é o final da cadeia, mas é conseguir pegar isso tudo e colocar da melhor forma. E os pontos hoje da sustentabilidade dentro da pecuária de corte, né? A gente tem o quê? Temos manejo de pasto, uso de biodigestor nos nossos confinamentos. Quais seriam as boas práticas que a pecuária de corte está adotando para atender essa demanda agora? Hoje nós vamos desde linhas básicas de problemas naturais que o produtor já tem, que é uma praga. Como é que ele controla? Ele controla, nós temos lançado mão de várias ferramentas, que é uma consolidação do uso de químicos com biológico. Então o químico faz uma ação de redução drástica de população, o biológico mantém o ambiente propício para continuar controlando. Então muitas vezes o produtor fazia 3 aplicações, hoje ele faz uma. Mas essa aplicação com certeza ela não é mais barata do que aquelas 3 que ele fazia, porque tem tecnologia envolvida, tem todo um desenvolvimento. Então, desde coisas básicas até coisas mais elaboradas, né? Você traz alguns exemplos de biodigestão, boas práticas, uso de resíduo, organominerais chegando aí para substituição de alguns fertilizantes químicos. O manejo, com certeza, ele é a principal ferramenta, né? Sem manejo não adianta se fazer um monte de tecnologia que também no final você não vai chegar a lugar nenhum. Então, manejo associado ao bom uso das tecnologias, com certeza isso é o que vai fazer uma pecuária mais eficiente. Sustentável. Né? Até porque, querendo ou não, a gente está falando, né, de uma pecuária brasileira hoje que a principal comida deles é o pasto. Né? A nutrição, quando a gente fala de nutrição, lembra de nutrição, eu penso de ração, proteinado, né? Suplementos. Na real, a maior comida que a gente tem em abundância, e é isso que faz a pecuária brasileira ser competitiva no mundo inteiro, é porque nós temos, né, abundância de pasto. Então, quando você faz uma prática, né, de um manejo sustentável, de controle de ervas daninhas e etc., dentro do seu pasto, você consegue converter isso em arroba e aí só complementar com a nutrição. Né? Porque na real a nutrição é um complementar, né? Não seria isso, Helder? Sem dúvida, esse é o caminho, e cada vez mais usar práticas de uma boa avaliação de quais são as plantas daninhas presentes, aplicações localizadas. O drone está chegando aí como uma ferramenta ainda para ser descoberta em termos de funcionalidade, mas está trazendo muito valor ao negócio, principalmente em áreas onde você faz um controle localizado, né? Existe um portfólio, nós trabalhamos com o portfólio a linha Pronutiva, que na verdade é um composto de soluções, não é só o herbicida. Muitas vezes o produtor liga, eu quero comprar o herbicida, mas não é só o herbicida. O
O herbicida vem, controla a planta daninha, você precisa dar força para o seu pasto vir forte junto. Então tem toda uma produtos que melhoram a eficiência desse próprio herbicida, hora correta de aplicação. É um pacote aí tecnológico que... Adubação, que efetivamente você consegue chegar no final e entender que você não foi simplesmente lá e matar uma planta daninha. Né? A gente escuta muito pecuarista falar, todo ano eu tenho que fazer. Mas será que nós estamos fazendo da forma correta todo ano, no local certo, controlando as plantas daninhas ali mais agressivas, por exemplo? Então, tem todo um manejo aí que precisa estar atrelado. A gente estava no Pará, lá em São Félix do Xingu, né? Lá, boa parte lá fala que é a terra do boi, né? Porque lá chove, acho que o índice de falta de chuva é muito curto, né? Então, o grande problema dessa região era a cigarrinha, né? E aí, a cigarrinha ficou resistente, né, aos defensivos, e muito caro também, né? Você pensa numa fazenda de 5.000 hectares de pasto, né? E ela dominada pela cigarrinha. E aí, a gente estava lá, tinha uma biofábrica dentro da fazenda de pecuária, e aí fomos perguntar o que estava acontecendo ali, e na real estava usando um biodefensor, né? Acho que era metarrizo, né? Metarrizo para matar a cigarrinha, usando o biológico, né, na fazenda. Que é uma coisa assim que a gente não via isso antigamente, vamos falar antigamente 3, 4, 5 anos atrás. Né? Então também são novas, né, metodologias que estão sendo aplicadas para poder ter um controle Exatamente, melhor, né? Isso atrelado. Esse é o mesmo caso que eu estava dizendo do químico. Tem um produto esperto, um produto da linha para cigarrinha, da UPL, ele associado ao Metarril, o controle é fantástico, nós temos N case de sucesso, mas de novo, é tecnologia envolvida, não é o trivial, não é o óbvio só de vai lá e pega um veneno, né? É você criar todo um ambiente para que efetivamente essas plantas tenham condição de se desenvolver e controlar a praga. Isso seria sustentabilidade, certo? Porque eu estou falando do pilar de usar o químico, né? Usar o biológico e ter o manejo do pasto também. Porque se não tiver manejo do pasto também, vai deixar aquelas áreas em aberto e aí elas vão vir mesmo, né? As ervas daninhas e as pragas e etc. Então, quer dizer que a nossa pecuária de corte, ela está, né, se verticalizando e com esse viés, até para no futuro termos o quê? Um boi verde, um boi sustentável? Seria isso também, né? Então, falando da verticalização da pecuária de corte, né, tem um outro segmento que foi criado em 1970 na Embrapa Arroz e Feijão, pelo pesquisador, como que é o nome dele? João K, que eu conheci, é vivo ainda, né? Tá vivo, braço João K. Integração lavoura-pecuária, né? Então, são as atividades complementares, né? De trazer a agricultura junto com a pecuária e trazer a pecuária junto à agricultura. Isso também está usando nesse projeto sustentável? Total, com certeza faz parte de um movimento de transformação, né? Se a gente olhar um pouco de como as áreas foram abertas, elas foram abertas com a pecuária, produziu, degradou, aí a agricultura está entrando nessas regiões e hoje nós já vamos num movimento onde a própria agricultura começa a ter tetos de produção, ela está um pouco limitada. E é aí que a sustentabilidade atrelada à produção agrícola é o grande desafio, é como ainda melhorar um teto que já existe. Então a mesma degradação que teve lá atrás em termos da pecuária, hoje, não no mesmo nível, mas a estagnação da produtividade é o grande fenômeno que cada vez o desafio está maior, as margens mais apertadas e o desafio do agricultor também aumentou. E você aproveitar fazendo durante o ano inteiro. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Porque hoje a criação, né, da integração lavoura e pecuária não é apenas para você gerar uma terceira safra ou uma segunda safra de boi. Né? É também para você fazer, né, N, né, favores para a terra, né, fazendo proteção, né, camada vegetal, né, como que é aprofundamento das raízes. São N fatores que auxiliam, né, aumento de produção da próxima safra que virá, que será de agricultura. E aí, pessoal, estão gostando do episódio? Vamos dar uma paradinha aqui para falar um pouco dos nossos patrocinadores. Vamos mandar um abraço aí para a turma da TOTS, maior empresa de software de gestão que consegue integrar todas as atividades da fazenda num único só software de gestão, né? Então, se você tem uma fazenda pequenininha ou muito grande, procura a TOTS. O pessoal vai ajudar na sua gestão aí. Aqui, ó, um arroba aqui deles
né, a unidade agro aqui de Goiás. Inclusive, se você precisa achar uma solução construtiva para sua fazenda aí, quer fazer um estudo de viabilidade de um novo empreendimento, por exemplo, implantação de uma unidade armazenadora, silo ou armazém graneleiro, procura o pessoal da Suprema Soluções Agroindustriais, né, Alex? Seja um projeto de estufa, hortifruti granjeiro, né, confinamento ou até o barracão, procura o pessoal da Suprema Soluções Agroindustriais. Eles vão te ajudar na solução aí. Para você que quer entender um pouco mais de irrigação inteligente, vou mandar um abraço para os nossos parceiros, que são os maiores do mundo, né? Que é a Netafim. A gente quer fazer irrigação por gotejo no hortifruti granjeiro, certo? Ou quer fazer irrigação subterrânea na parte de grãos, é só a gente entender os produtos que a Netafim oferece pra gente, né? Quer dizer então que não chove lá na minha área, não precisa mais me preocupar. Não, nós podemos ser o São Pedro, certo? Só procurar o pessoal da Netafim. É isso aí, segue aqui. Inclusive, Alex, eu queria falar para você agora da Agritax. É uma empresa de contabilidade e eles também dão assessoria jurídica contábil também para o agronegócio, né? Isso, você que tem o seu negócio e precisa organizar e estruturar, você tem que ter uma boa contabilidade, que entenda de todos os segmentos, né? Por isso você tem que procurar o pessoal da Agritax, né? Soluções contábeis para o agronegócio. Agora, Alex, tô com a grana parada lá no banco. Não sei o que fazer, mas eu acredito muito no agronegócio. Será que eu consigo investir no agro sem sair de casa? Essa é a primeira forma de você começar a investir no nosso segmento, né? Junto com o pessoal da Audax Capital, onde faz todos os aportes para o agronegócio. E você que tem um negócio, né, do agro, né, uma revenda, né, tanto de insumos quanto de equipamentos, você pode fazer antecipações de recebíveis, né? Porque que não, a Audax também é um FDIC. Então é uma mega ferramenta aí para gerir o meu dinheiro e ajudar nos ganhos, né? Fomentar a atividade agro. Vai nessa turma aí que a gente aqui confia 100%. Com certeza. Um agro abraço. Agora vamos seguir pro episódio. Bora. E você, Renato Serafim, você que é diretor, né, aqui da UPL de marketing, a visão de vocês, né, dessas fazendas de pecuária, fazendo esse mix, né, junto com a agricultura, o que isso tem a ver com esse projeto sustentável que a gente está falando aqui hoje? Não, muito legal ver o Helder dando essa aula pra gente, né? Eu também sou engenheiro agrônomo, mas eu preciso de umas aulas dele para retomar tudo isso que a gente produziu na agricultura brasileira, né? É um prazer estar na UPL, Alex, que a gente fala assim, né? O nosso propósito é reimaginar a sustentabilidade na agricultura. E nós somos privilegiados aqui, né? Nós 5 de estar no setor que mais produz sustentabilidade no Brasil. Nós preservamos 1/3 do nosso território, nós fazemos fixação biológica de nitrogênio, utilizando menos fertilizantes, o uso de organominerais e ainda, além de tudo, né, de falar assim, de produzir soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, onde nós somos os maiores produtores e exportadores. Passamos os Estados Unidos esse ano, né, sendo também o maior exportador de milho. E tudo isso aliado agora a produzir o boi verde, né? O nosso boi é verde. Sim. O nosso boi vem de pasto. Sim. Hoje no Brasil nós usamos somente 21% do nosso território para ser o maior provedor de alimentos e carne do mundo. 21% do território, e cada agricultor brasileiro, você sabe que sem receber nada, ele é obrigado a destinar uma parte da propriedade dele para a preservação. Aqui no estado de São Paulo, né, a gente tem que preservar 20%, no Cerrado 35% e no bioma amazônico 80%. Isso faz a nossa agricultura já ser sustentável por si. E uma das coisas que a gente mais gosta, né, no passado, a gente falava muito, tinha o agricultor e tinha o pecuarista. Hoje não existe mais isso. Aquele pecuarista que só ficou na atividade sendo pecuarista, ele está saindo da atividade. Sim. E aquele pecuarista que se inovou, que se atentou, falou, eu preciso ser agricultor, criou essa máquina de produzir alimentos que hoje nós fazemos, né? E tá nesse setor, né? Tá com a UPL, levando soluções, como o Helder disse aqui, das soluções que a gente está levando para o agricultor. A gente tem uma empresa que, além de tudo isso, nós pregamos muito o conceito de inovação aberta. Quando você vê o UPL falando de OpenAg, a inovação aberta é a nossa essência. E quando você fala de integração lavoura-pecuária, você fala de uso de biológicos, você fala de uso de nutrientes, inovação aberta é pré-requisito.
Antes, a inovação vinha dos centros de pesquisa da Alemanha, vinha do centro de pesquisa da Inglaterra. Você descobria um herbicida, fungicida, demorava 10, 15 anos. Hoje, a inovação está vindo de uma universidade. Hoje, a inovação está vindo de uma empresa de fundo de universidade, lá onde ele cria um micro-organismo, que esse micro-organismo pode ser a grande inovação. O agricultor brasileiro hoje está fazendo a solução dele na fazenda, como você disse. Então, nós somos... Eu sempre falo, né? A gente tem que ter gratidão ao setor que nós estamos. Às vezes a gente é muito maltratado, né? Porque as pessoas não conhecem. Eu fico muito feliz que vocês estão percorrendo o Brasil e levando essa mensagem não só para o nosso círculo, né? Mas também para pessoas, para conhecer mais o mercado. E eu sempre digo, né? Com tudo isso que a gente faz, né? Sem a modéstia, se o Brasil parar de produzir soja, a consequência disso para o mundo seria 10 vezes maior do que uma guerra que nós estamos vendo hoje entre Rússia e Ucrânia. Se a gente parar de produzir soja, o mundo inteiro entra em colapso. Então, se você falasse assim, né, até indicando aí, aproveitando, vamos fazer lobby. Lógico. O próximo prêmio Nobel da Paz tem que ser dado aos agricultores brasileiros e pecuaristas. Quando eu falo agricultores, eu estou juntando as duas categorias. Os agropecuaristas. Os agropecuaristas. Boa, bom tempo. Então é isso aí, para você ver que para poder entrar nessa onda da sustentabilidade, você tem que ter embasamento independente do tamanho. Nós estamos falando de startups, nós estamos falando de empresas menores e de empresas grandes que estão tendo, né, esse olhar e essa visão. E aqui, para poder complementar essa fala aqui, você que é expert nessa área, vai nos dar mentoria, né? A gente vem buscando várias mentorias, né? Sobre isso. Fala pra gente, Rodrigo, o que é, né, o trabalho da Zero Summit, né, e o que isso tem a ver com a integração lavoura-pecuária, né, e as grandes empresas e os produtores lá na ponta final. Legal. Bom, Alex, o Zero Summit nasceu da intenção, da vontade de 3 amigos de setores completamente diferentes, setores muito importantes para a economia, né? E um deles não podia não ser do agro. Então, o Carlos Pellicer, que inclusive hoje é do conselho da UPL também, esteve como CEO global da UPL. Eu, que sou do setor de energia renovável, e o Lucas de Grassi, que é conhecido também por muitos brasileiros, porque chegou a disputar a Fórmula 1 e está no setor do automobilismo, e hoje hoje corre pela Fórmula E, inclusive foi campeão mundial pela Fórmula E no ano de 2016 e 2017. Mas 3 amigos de setores completamente diferentes, motivados por um só propósito, né? Que é a sustentabilidade, e que já trabalhavam com isso muito antes, inclusive, de existir as 3 letrinhas tão famosas que a gente tanto escuta hoje, né? O ESG. Quando a gente falava de sustentabilidade, era muito mais um discurso voltado ao ativismo, certo, do que essa sustentabilidade que a gente vê hoje no agronegócio, na energia renovável. Então, o propósito do Zero Summit é de mostrar como que com tecnologia e inovação, eu sempre digo, Alex, que tecnologia ela é uma commodity hoje. Todos os setores têm acesso à tecnologia, a tecnologia está disponível para todo mundo. Quem vai se destacar são empresas, por exemplo, como a Sinagro, como a UPL, que têm usado da tecnologia para provocar inovação. Né? Então, eu falo que o grande trunfo, né, a grande carta na manga, é quem sabe usar a tecnologia a favor da inovação. Então, o Zero Summit nasce desse ideal de mostrar como que com tecnologia e inovação a gente consegue chegar num futuro com 0 carbono, ou até mais, com carbono negativo. E eu vejo que o Brasil tem um grande potencial para isso. O Brasil aqui, por todos os números que a gente escuta, né, o Brasil é esse gigante, né? Quando nenhum país no mundo tem 66% da sua floresta preservada. Ano passado, Alex, o Brasil gerou 92% de toda a energia de fontes renováveis. Isso a gente... E olha que nós estamos começando, A gente está só começando. A gente usa muito pouco da nossa área, como também o Renato comentou, né? O agricultor, o agropecuarista, cada vez mais preocupado em aumentar sua produtividade, e no final do dia, aumento de produtividade é isso, usar menos área para produzir mais alimentos, né? Quando a gente vê que o Brasil, de cada 5 pratos de comida do mundo, 1 vem do Brasil, né?
que é esse número até que o Renato traz para a gente da possibilidade eventual, se o Brasil parasse de produzir soja, o que aconteceria de colapso no mundo. Realmente o Brasil tem sido protagonista. E esse agronegócio que a gente vê hoje é um agronegócio focado em sustentabilidade. E uma sustentabilidade que não se atém apenas ao meio ambiente, porque sustentabilidade ela é um tripé. Ela é ambiental, social e econômica. Então, quando a gente fala do agronegócio moderno, a gente está falando dessa sustentabilidade que está apoiada nesse tripé, né? Do social, do econômico e do meio ambiente. Então, é muito bom a gente ver plataformas como essa que a gente está aqui hoje, empresas como a UPL, preocupadas com esse futuro, com esse desenvolvimento do agronegócio baseado na sustentabilidade. E o Zero Summit está aqui para poder catalisar isso, para poder mostrar isso para o Brasil todo, e a gente já estamos hoje, inclusive, com participantes de fora do Brasil, com várias participações, a gente já vai para a 4ª edição esse ano, agora em março, então a gente está mostrando não só para o mundo, como que o Brasil tem promovido sustentabilidade e um desses veículos tem sido o agronegócio. Tanto para grandes empresas como a UPL, a Sinagro, ou também, por exemplo, nós lá, uma família agro, a gente consegue também adotar isso? Como é que funciona esse trabalho com vocês? Sim, o Zero Summit a gente está aberto, né? A gente tem recebido. Nós somos um evento que ele acontece 1 ou 2 vezes por ano e a gente tem também a nossa plataforma contínua de redes sociais, de podcast, de vídeos que a gente divulga e a gente está aberto e queremos mostrar desde, como você disse, desde as startups, as empresas pequenas, as empresas médias, as empresas grandes e no caso do agro, desde a agricultura familiar, como também a agricultura profissionalizada das grandes empresas, os grandes players do Brasil que estão aí. A gente já teve vários deles participando conosco, aí, os grandes produtores do Brasil e também de produtores que estão inovando muito no seu setor, né? A próxima edição do Zero Summit é quando? É agora 22, 23 e 24 de março. Tá chegando agora e vai ser onde? Vai ser em São Paulo, como você disse, na capital do dinheiro. Então nós do Agro em Dia temos que cobrir esse evento, hein? Sim, estão convidados. Né? Para a gente poder conhecer todos os stakeholders que estão participando dessa atividade, né? E fazendo com que isso cresça e democratizando essa informação, né? Exato. E tem um ponto importante, em especial nesse ano e agora na edição de março, pela primeira vez a Fórmula E vai vir para o Brasil. Então, Fórmula E é aquela fórmula elétrica? Como se fosse a Fórmula 1 de carros elétricos. Loucura, hein? Então, o Lucas está lá representando o Brasil muito bem. Show. Então, a Fórmula E vai ter a corrida agora em março, na cidade de São Paulo, dia 24 e 25. E a gente acontece no dia 23 e 22 e 23. Então, são no pré. E vamos ter algumas ativações também. A Fórmula E é uma das patrocinadoras do Zero Summit. A gente tem várias empresas que estão inseridas na Fórmula E que também Então dá para nós convidar todo mundo que vai participar do evento e depois já ir para a corrida. Vamos lá assistir a corrida e torcer para o Brasil. E o barulho, como é que é? É em silêncio ou não tem? Não, ele tem barulho e eu digo que o barulho é mais gostoso do que o do carro a combustão. Eu não sou um especialista na área da mobilidade, como eu disse, o Lucas é o nosso especialista, mas eu sou apaixonado pelas corridas, eu também sou piloto por hobby e sou apaixonado pelos carros elétricos. Eu falo que quem vai para o carro elétrico não pode voltar. E até uma dica, viu, Alex, para o pessoal do agro. As caminhonetes elétricas. Chegando aí, vai. Já chegou. Já chegou? Já chegou. Como eu disse, eu sou do setor de energia e ano passado eu fui convidado para ir para a COP27 no Egito para mostrar o case de uma distribuidora de energia elétrica nossa no estado do Paraná, lá pertinho de onde você esteve, lá em Coronel Vivida, do lado de Pato Branco. Legal. Nós somos a primeira e ainda a única empresa distribuidora de energia elétrica do mundo com a frota 100% elétrica. Nós convertemos toda a frota nossa de carro a combustão para carro elétrico. Motos, carros de passeio, caminhonetes e caminhões. Tudo. Pois é. Então, já se prepare até ver o lançamento aí. E até vamos pedir um patrocínio para eles, né? Dodge Ram, né? O pessoal da Dodge. Eu vi notícia aí. Você viu? Dodge Ram elétrica aí, né? E o barulho, eles não devem botar um barulho artificial. Mas eu vou te falar. Não, e o bom, né, Rodrigo? A caminhonete elétrica, desde que seja produzida com energia eólica ou energia solar, né? Exato. Não adianta a gente ter um trator elétrico Exato. com usina movida a combustão. Eu vi um carrinho da Tesla, né? E o cara carregando no porta-mala aberto um gerador.
para poder carregar, porque não tinha os pontos para carregar os negócios. Então não pode. Mas aí eu acho, Alex, que aí já é fake news. Isso é o pessoal da combustão que provoca os vídeos desses para poder jogar contra, sabe? Porque a autonomia é alta. E a gente que está aqui no agro... A energia tem tudo que é lugar. Tem tudo que é lugar. E o Brasil, como eu disse, né, 92% da nossa energia no ano passado foi gerada de fontes renováveis. Sim. 85% da nossa matriz é de fonte renovável. Então, o carro elétrico no Brasil, com certeza, ele está sendo carregado por energia renovável. E é só uma questão cultural, né? É uma questão cultural. E de tempo. Né? Exato. Porque as baterias estão evoluindo, tem muita coisa evoluindo. E aí tem várias marcas já adotando esse segmento. Como a gente, pelo Zero, a gente tem andado aí no mundo do agro, né? Uma notícia também, eu tenho escutado aí em alguns eventos do Zero Summit, eu acho que o trator elétrico já tá chegando, viu? O H já existe. Exato. Né? Que é gerado por biobetano, né? É da lançamento da New Holland, fazer uma propaganda para eles também, que já tem a gás, né? Então o elétrico também deve estar chegando aí. Exato. Né? E nós estamos falando de um cargo novo que gerou, né? Porque eu não conhecia, gerente de carbono. Né, quando a gente falava de agro, tinha isso, né, nas grandes corporações do agro antigamente, gerente de carbono, né? Uma paradinha aqui para falar um pouco dos nossos patrocinadores. Vamos falar aqui também da maior fabricante de bags de melhor qualidade que a gente tem hoje no Brasil, que é Conteflex. Se você precisa armazenar ou transportar produtos pastosos, sólidos ou a granel, procura o pessoal da Conteflex, que inclusive eu fiquei sabendo que eles também desenvolvem soluções sob medida para o seu negócio. Se você tem um produto diferente aí e não consegue utilizar os bags do mercado, procura eles lá que eles vão fazer um específico para você. Vai desenvolver, né? Seja você, por exemplo, produzindo calcário. Tem a galera que está produzindo calcário agora a granel, né? Você consegue contratar o serviço da Conteflex. Quer colocar num bag aí, para você fazer um transporte diferenciado, né? O pessoal da Conteflex. É isso aí. Melhor solução para embalagens de alta qualidade. E também quero mandar um forte abraço aqui pro pessoal lá de Rondonópolis, construtora Coproenco. Alex, se você estiver querendo construir um barracão na sua fazenda, uma grande unidade armazenadora, base de silo, base de equipamento, você deve procurar a Coproenco, né, que constrói no Brasil inteiro pequenos, médios e grandes empreendimentos do agro. É isso aí, o pessoal está há mais de 40 anos no mercado aí fazendo obras de excelentíssima qualidade, são aprovados inclusive pelos grandes clientes que estão há mais de 40 anos com eles. E se você quer verticalizar sua fazenda e não quer mais se preocupar com aquelas empreiteiras que não entregam a obra em dia, né? Então você tem que conhecer. Coproenco. Coproenco te entrega com qualidade e rapidez. É isso aí. E Alex, eu tenho várias máquinas lá na fazenda lá e eu precisava um pouquinho mais de potência no meu trator, na minha colhedeira. Vamos falar com o pessoal da Mais Power, né? Eles são especialistas em chipagem e aumenta, né, a potência dos nossos motores, seja de uma colhedora de grãos ou na nossa própria caminhonete. Então, se eu quiser dar uma tunadinha na minha Dodge Ram... A nossa vovozona, né, que é a nossa SW4 aqui do Agro em Dia, já tá turbinada, né? Temos 100 cavalos de potência, um barulhão. Não atola mais? Não. E na cidade a gente desliga lá com o difusor e ela volta a ser um carro normal. Isso quer dizer que eu consigo escutar barulho e se eu quiser encher o saco do barulho, volta. Isso. E o pessoal da Mais Power faz tudo isso pra gente. Tudo. Isso a gente consegue ter excelência na economia de combustível, você consegue aumentar, né, a potência do seu motor. Você melhora a performance tanto da sua máquina agrícola quanto da sua caminhonete. De todos os seus equipamentos. É isso aí, pessoal. Mais Power, o pessoal tá aqui em Goiânia, mas também atende todo o Brasil. Isso, com mais de 160 filiados. É isso aí. Para você produzir na fazenda, você precisa de energia. E muitas vezes você não consegue uma ligação da concessionária, ou às vezes tem picos de energia, ou você quer ter uma segunda fonte de energia. Certo. E para isso você pode instalar usina fotovoltaica, biodigestor e tem outras soluções, mas para isso precisamos de uma empresa que entenda do assunto e saiba direcionar e planejar isso pra gente. Isso, então você que precisa de um selo sustentável e além disso, né, ter rentabilidade na sua fazenda, você pode ser um produtor de energia, além de ser um produtor rural. Né? Então você pode buscar o pessoal da 4Watt, que vai desenvolver projetos sustentáveis para a geração de energia. Então, se você quiser dar solução energética na sua fazenda, 4Watt. Para atender a sua demanda e também ser um vendedor de energia. É isso aí, pessoal. Esses são os patrocinadores que estão todos os dias com a gente aqui no Agro em Dia Podcast, ajudando a viabilizar esse projeto. Então, vai nessa turma aí que a gente aqui confia 100%.
Então, Rogério, fala um pouquinho mais dessa sua função aqui dentro da UPL, né? Você que é gerente de carbono e sustentabilidade, né? Que vai somar, né, essas atividades e a visão de cada um deles aqui junto a uma matéria que você está empregando e liderando aqui dentro da UPL. Sim, a discussão sobre o carbono na agricultura, na pecuária, ela é a materialização do compromisso do setor com a sustentabilidade, né? Em que outros setores você tem uma demonstração tão clara e tão robusta desse compromisso. Então a UPL e algumas outras empresas do agro que hoje estão na vanguarda dos processos de descarbonização da agricultura investem pesado em inovação para melhoria de processos e produtos para tornar a nossa agricultura cada vez menos intensiva em carbono. Isso é um pouco do que revisitando a fala do Renato, do que foi dito anteriormente. A UPL tem o propósito de reimaginar a sustentabilidade e não dá para reimaginar a sustentabilidade sem agir de maneira inovadora, sem propor algo que seja disruptivo, e isso permeia toda a companhia, desde das suas atividades, da sua estratégia e a sua estrutura organizacional. Então, hoje, orgulhosamente, a gente tem uma estrutura organizacional dedicada à descarbonização. E quando a gente fala aí do tripé, né, que é meio ambiente, social e econômico, antigamente a gente também não tinha essa visão, que preservar, sendo obrigado, né, daria rentabilidade. Isso já é uma atividade. Sim, esse é um dos grandes mitos que a agricultura brasileira vem desconstruindo ao longo do tempo. O agricultor brasileiro é, de fato, o maior ambientalista do mundo e nós temos que ter muito orgulho disso. E as boas empresas do setor hoje buscam a sustentabilidade dentro de um contexto de intensificação ecológica, que nada mais é do que produzir mais, gerar mais riqueza, gerando menos impacto ambiental. Essa é a missão da UPL e de toda essa rede de inovação que a UPL promove através do conceito OpenAg, que nada mais é do que buscar inovação em toda a sua cadeia de negócio. Não importa se essa inovação vai vir de uma grande universidade, de um jovem empreendedor, de um hub de inovação ou de um summit de discussão da descarbonização da economia. Para a UPL, todas essas fontes de inovação fazem parte do nosso ecossistema. E tem uma onda agora, né, que é as grandes empresas, principalmente lá fora, né, eu acho que as empresas brasileiras também já estão adotando isso, acho que a Vale é um exemplo disso, que são as grandes empresas que emitem, né, carbono, certo? CO2, e aí precisam fazer essa aquisição de quem está preservando, está capturando o carbono. E aí existe o crédito de carbono, né, que é a forma de você monetizar isso. Então, por exemplo, eu que tenho uma fazenda lá de 10 mil hectares, lá em Roraima, um exemplo, né? Onde lá em Roraima, depende do local, do bioma, a nossa preservação é 50%, né? Então eu vou ter 50% de utilização e 50% é de floresta. Então eu tenho 5 mil hectares. Se eu fizer o inventário dessa floresta, eu consigo então também vender esse carbono para essas empresas? Também tem essa possibilidade? Sim, cada vez mais o amadurecimento dos processos produtivos e da própria noção de sustentabilidade faz com que o mundo reconheça a grande quantidade de serviços ambientais prestados ao mundo pelo produtor rural brasileiro. Esses serviços ambientais vão desde a captura de carbono pelas florestas, a manutenção de matas ciliares que contribuem para o menor assoreamento dos rios e recarga dos lençóis freáticos, a melhoria da qualidade do ar, a biodiversidade. E entre esses muitos serviços ambientais, a evolução das discussões relacionadas às mudanças climáticas e aquecimento global
tem levado a que organismos internacionais muito sérios estabeleçam certificações e criem um sistema de remuneração para aqueles produtores rurais que têm uma área preservada e que comprovadamente, mediante um processo científico bastante complexo, baseado em monitoramento, reporte, verificação de uma terceira parte, que é a auditoria, que faz uma auditoria, que é especializada, né? Que fiscaliza tudo isso e que certifica um crédito. E esse crédito passa a ser uma renda adicional para esse produtor. Então, eu começo a ganhar dinheiro preservando e seguindo as boas práticas, eu vou conseguir agregar valor também na matéria-prima que eu vou produzir. Seja uma soja, um milho ou uma arroba de boi. Sim, sim. Nós temos feito um investimento considerável em boa ciência para medir exatamente isso que você está descrevendo. Quais são as adicionalidades do produtor rural em seu processo produtivo e como isso pode repercutir economicamente nesses serviços ambientais e nos demais serviços que ele presta para a sociedade. Seja produzindo um alimento que é cada vez mais sustentável, menos intensivo em emissões e mais justo sob o ponto de vista social. O agronegócio, as cadeias do agronegócio têm se mostrado muito eficiente em criar sistemas de distribuição de rendas, né? Diversidade para as regiões em que se instalam. Basta ver a rapidez que o progresso chega nas regiões de fronteira agrícola contra outras regiões do norte e nordeste do país. E o mais interessante, Alex, né, essa criação dessa posição de gerente de sustentabilidade de carbono, é a obsessão do Rogério de buscar mecanismos para remunerar o agricultor. Eu gosto muito que ele falou que o agricultor é o maior ambientalista do mundo, só que hoje ele não é remunerado. Verdade. Tanto que a maior dificuldade que o Rogério está tendo é de construir um baseline para o agricultor brasileiro de adicionalidades. Por quê? Porque o agricultor brasileiro já faz plantio direto, já usa fixação de nitrogênio, nós somos os agricultores que mais usam produtos biológicos. Como criar essa adicionalidade que está sendo o grande desafio. Mas eu gosto muito dessa ânsia, né, dessa vontade que o Rogério tem de falar, cara, eu estou fazendo um trabalho que, além de reimaginar a sustentabilidade na agricultura, é fazer com que esse ambientalista seja remunerado por isso. E para nós não basta só discursos de fazer bem feito. A gente quer que o agricultor seja valorizado e remunerado por isso. Muito importante esse ponto que o Renato colocou. A sustentabilidade, para nós da UPL, ela existe para agregar valor. Muito do que se fala sobre e de maneira equivocada sobre a sustentabilidade para o agronegócio, especialmente quando essa agenda vem de fora do agro para dentro, são de propostas para desagregar valor, para destruir valor. E esse não é, de maneira nenhuma, o nosso viés. O nosso viés é fazer um bom desenvolvimento tecnológico para que o produtor seja mais valorizado pelos seus produtos e pelos seus serviços ambientais. Uma pergunta como produtor rural, agricultor. Se eu faço as boas práticas, sigo o planejamento, né, de tudo, seria justo para mim, agricultor, além de ter esse valor a mais, né, de receita, acessar um crédito mais barato ou um barter mais barato? Se eu sou e adoto as boas práticas, com a visão de vocês da UPL, que fazem operações de barter? Não, eu acredito que esse está sendo a nossa maior busca. Eu acho que o agricultor ele tem que ser remunerado por isso. Se ele faz as práticas corretas, se ele faz essa preservação, ele precisa ser pago por isso. É a mesma coisa, né? Uma vez eu ouvi uma menina falar, é a mesma coisa se eu tivesse um prédio na cidade de 20 andares e 25% ficasse lá parado sem eu ser remunerado por isso. Então, nós temos que pensar como isso. Se o agricultor está fazendo esse trabalho, está conseguindo mitigar, reduzir a emissão de carbono da atmosfera, nada mais justo do que fazer. E muitas vezes ele é criticado, né? Aquelas histórias, né? Você conhece as histórias da flatulência do boi, todas essas histórias que culpam no agricultor uma coisa que não existe.
92% da nossa energia é limpa e nós somos criticados por países que têm toda a matriz energética baseada em combustível fóssil. Então, e o legal agora, né? Eu vejo assim, né? Eu tenho muito admiração pela ministra Tereza Cristina. Eu acho que ela conseguiu fazer uma voz que pelo menos desse voz para o agricultor, né? Acho que o agricultor ele ficava sendo massacrado e ninguém conseguia dar voz e explicar isso para a sociedade em geral. Acho que eles conseguiram fazer isso. Acho que hoje a gente consegue discutir de igual para igual esse papel desse agricultor. Vamos dar uma paradinha aqui para falar um pouco dos nossos patrocinadores. Vamos mandar um abraço aí para a turma da TOTS, maior empresa de software de gestão que consegue integrar todas as atividades da fazenda num único só software de gestão, né? Então, se você tem uma fazenda pequenininha ou muito grande, procura a TOTS. O pessoal vai ajudar na sua gestão aí. Aqui, ó, um arroba aqui deles, né? A unidade agro aqui de Goiás. Inclusive, se você precisa achar uma solução construtiva para sua fazenda aí, quer fazer um estudo de viabilidade de um novo empreendimento, por exemplo, implantação de uma unidade armazenadora, silo ou armazém graneleiro, procura o pessoal da Suprema Soluções Agroindustriais, né, Alex? Seja um projeto de estufa, hortifruti granjeiro, né, confinamento ou até o barracão, procura o pessoal da Suprema Soluções Agroindustriais. Eles vão te ajudar na solução aí. Para você que quer entender um pouco mais de irrigação inteligente, vou mandar um abraço para os nossos parceiros, que são os maiores do mundo, né, que é a Netafim. A gente quer fazer irrigação por gotejo no hortifruti granjeiro, certo? Ou quer fazer irrigação subterrânea na parte de grãos, é só a gente entender os produtos que a Netafim oferece pra gente, né? Quer dizer, então, que se não chove lá na minha área, não precisa mais me preocupar. Não, nós podemos ser o São Pedro, certo? Só procurar o pessoal da Netafim. É isso aí, segue aqui. Inclusive, Alex, eu queria falar para você agora da Agritax. É uma empresa de contabilidade e eles também dão assessoria jurídica contábil também para o agronegócio, né? Isso, você que tem o seu negócio e precisa organizar e estruturar, você tem que ter uma boa contabilidade, que entenda de todos os segmentos, né? Por isso você tem que procurar o pessoal da Agritax, né? Soluções contábeis para o agronegócio. Agora, Alex, tô com a grana parada lá no banco. Não sei o que fazer, mas eu acredito muito no agronegócio. Será que eu consigo investir no agro sem sair de casa? Essa é a primeira forma de você começar a investir no nosso segmento, né? Junto com o pessoal da Audax Capital, onde faz todos os aportes para o agronegócio. E você que tem um negócio, né, do agro, né, uma revenda, né, tanto de insumos quanto de equipamentos, você pode fazer antecipações de recebíveis, né? Porque que não, a Audax também é um FDIC. Então é uma mega ferramenta aí para gerir o meu dinheiro e ajudar nos ganhos, né? Fomentar a atividade agro. Vai nessa turma aí que a gente aqui confia 100%. Com certeza. Um agro abraço. Agora vamos seguir pro episódio. Bora. Se você me permite, Alex. Lógico. Esse ponto que você colocou é muito importante. Na energia, a gente já conseguiu chegar nesse ponto. Sim. Os projetos de energia renovável, eles passam por um processo de certificação semelhante a esse que o Rogério comentou, da questão do carbono, onde você tem organismos internacionais, que aqueles projetos são certificados e a partir do momento em que eles são certificados, eles são autorizados a emitir títulos de dívida verde, que são chamados Green Bonds. Então, os Green Bonds, depois a gente chama o nosso amigo para traduzir. Né? Green Bonds. E então, os Green Bonds, eles têm juros mais baratos e vários bancos no Brasil hoje já têm dinheiro captado para emprestar para Green Bonds. Então, eles são obrigados a emprestar dinheiro de projetos sustentáveis. Eu acredito que esse processo está muito próximo de chegar do agro e esse é um ponto que, sem dúvida nenhuma... É um baita incentivo. Exatamente. Eu acho que o agricultor, ele precisa, o agropecuarista, ele precisa ter acesso a esse tipo de capital. Porque se a gente conseguir, né, ter um valor a mais que a gente não tinha antes, né, vender um produto com valor agregado, né, e ainda acessar um crédito ou uma operação de troca, de barter, também mais eficiente, faz todo sentido de usar. Só não usa quem não quer, né? Só não é sustentável quem não quer, porque é extremamente viável, né, com aquele apelo econômico. E quando a gente tenta colocar o apelo social, o que seria, né? Você depois passando para o Rogério, dentro do agro, o que seria? O que a gente pode fazer? A educação para os nossos colaboradores lá na fazenda, né? Os nossos colaboradores aqui na empresa. O que seria esse apelo social dentro do agro?
Acho que o apelo social é aquilo tudo que envolve pessoas, né? Então, o que o agro está gerando de emprego no Brasil, né? A gente tem um município lá em Goiás, Cristalina, é um dos municípios com maior índice de emprego do Brasil. Certo. E então, assim, o que o agro está gerando de emprego ao longo desses últimos anos e de toda a sua vida, né? Mostra esse lado social do agro, a inclusão das mulheres, a gente vê cada vez mais mulheres no agro. É uma luta, por exemplo, comparando com o setor elétrico, mundialmente o setor elétrico, por exemplo, emprega 32% de mulheres. Certo. No Brasil, só 7% de mulheres estão no setor elétrico. O agro, acredito que esse número seja até maior, até a gente pode buscar esse número aí para levar para os nossos agronautas. Exato. Então, eu vejo assim, o lado social é isso, acabar com aquele trabalho escravo que a gente via no passado em algumas fazendas. Sim. O agro tem mudado a forma como o agro. Essa nova geração que vem do agro, que traz a inovação, que traz a tecnologia, a gente está fazendo muito esse trabalho social. O desenvolvimento de startups, o ecossistema de inovação, isso aí tem sido fantástico. Isso é um trabalho social. Você tá motivando todos esses jovens, essas pessoas que estão entrando no mercado, empreendedorismo. Isso é um lado social fantástico do agro. Quantas startups a gente tem hoje no agronegócio? Né? O agronegócio hoje é um grande hub de inovação, dando exemplo para o mundo inteiro. Então, o lado social é isso, é poder devolver para a sociedade tudo aquilo que esse gigante que é o Brasil, com todo esse potencial, com toda essa riqueza, tem dado para os agropecuaristas e para a população. Você falando isso aí, eu já colocaria um resumo. Na real, a gente está cuidando da nossa casa, que é o planeta. Então, nós estamos preservando o mundo, ajudando a preservar o mundo e automaticamente estamos cuidando de todo mundo do planeta. Então, também esse é apelo social mundial, né? Seria isso também, né, Rogério? É exatamente essa medida da importância do agro. A gente está falando de um setor que já responde por mais de 1/4 do PIB brasileiro, que gera aproximadamente 48% das exportações, ou seja, carrega consigo o equilíbrio fiscal do país, à medida que proporciona a entrada de moeda estrangeira e que tem um impacto sobre a diversificação de cadeias, sobre os ecossistemas fantásticos, que promove como poucos, e isso dá um orgulho danado de dizer, a inclusão da mulher no empreendedorismo e em suas cadeias. A gente que permeia os eventos do agro, fervilham grupos maravilhosos de empreendedorismo feminino, como Mulheres do Agro, Rede Uma, cada vez mais atuantes. Temos no Brasil, e aqui vai o merchandise para um evento específico, mas o tamanho dele tem nos assustado positivamente e a qualidade das exposições, que é o Congresso Nacional Mulheres do Agro, que já é um evento central da agenda do agronegócio. E numa noite como hoje, mostrando toda essa diversidade, a gente está aqui com uma empresa do agro que é produtora de serviço, um baita canal de distribuição, uma rede de comunicação materializada na produtora de um material de qualidade para difusão dessa informação e um fórum como o Zero Summit, que também é um outro canal de discussão de empreendedorismo relacionado à descarbonização da economia. Então, de certa forma, até mesmo essa bancada é uma demonstração da pujança do agro e como ele se diversifica e como ele cria um impacto social fantástico para o Brasil. E apenas reforçando esse aspecto social, né? Uma vez eu fiz uma análise, os municípios onde o Brasil tem o melhor IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é onde o agronegócio está presente. Então você tem cidades como Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, que ficam, né, no Cerradão, lá no interior. Cascavel, segunda melhor cidade eleita. E são cidades com IDH altíssimo. E outro ponto do social, né, é a economia circular que nós promovemos. Certo. O Brasil é o país que mais recicla embalagens de agroquímicos do mundo. Mais de 98% das nossas embalagens são recicláveis. O fato de ela ser reciclável, já por si só, já é um grande efeito, porque a gente está tirando aquelas embalagens do meio ambiente. Mas isso gera empregos de maneiras desde do
do trabalhador, né, com baixa educação, que trabalha na usina, que faz esse pacote, que faz esse processo de reciclagem, porque todo esse material a gente reutiliza em dutos para construção, alguns utiliza novamente, né, para reembalagem. Então, esse fato, né, da gente, eu sempre digo, eu tenho um grande orgulho de estar na UPL, que é andar como se fala, né? A gente fala muito de reimaginar a sustentabilidade, criamos pautas, apoiamos o Zero Summit, temos os nossos distribuidores, mas coisas pequenas, né? Que nem nós levamos para o Catar 250 agricultores. Todos os voos dos agricultores que a gente levou, o Rogério, ele comprou crédito de carbono para você fazer essa paridade. Acho que você pode até explicar isso, porque é um pequeno negócio, né? Mas aquele negócio se você fazer a sua parte, acho que nós vamos ter um planeta muito melhor. E é muito legal estar numa empresa que faz isso, né? Pequenas atitudes que o Rogério conseguiu fazer aí. Especificamente sobre os voos que levaram os nossos parceiros produtores para ter uma merecida... Foi um merecido reconhecimento ao trabalho deles, então a UPL proporcionou para eles uma experiência na Copa do Mundo do Catar, e a gente teve a satisfação que, como não há um meio de evitar essas emissões do voo, a gente as neutralizou com crédito de carbono oriundo de bons projetos florestais brasileiros. Então isso é uma demonstração de que, mesmo quando você não consegue evitar um impacto, você pode evoluir em práticas. Os Green Bonds que você pagou lá? Não se paga mais milha, agora você paga Green Bonds. Nossa, que bom, hein? Foram créditos de carbono, que é um pouquinho diferente, mas é algo que fomenta essa economia verde, que fomenta práticas circulares e que fomenta projetos que tenham impacto ambiental e social. É legal. Essa frase que o Renato colocou do andar como se fala, né? Como a gente está hoje aqui explorando bastante o inglês, né? Tem um ditado americano que fala "Put your pocket where your mouth is", ou seja, coloque o seu dinheiro onde a sua boca está. Então, a UPL é um exemplo claro disso, né? Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui hoje e no estacionamento da entrada da UPL a gente tem ali carregadores de carros elétricos. Então, vocês que são clientes, parceiros, fornecedores da UPL, podem vir de carros elétricos que aqui você não fica na mão. Então, assim, é quando a gente vê ações como essas, né, que a gente vê que de fato a companhia está engajada, né? É o fato de estar no evento, é o fato de estar fazendo ações como essa, de vender, de neutralizar as emissões dos voos, de olhar para receitas adjacentes para os produtores rurais. Então, isso sai do discurso e vai para... Quando a gente vem saindo do discurso e indo para a prática, é muito legal isso. Principalmente a gente que olha isso do lado do evento, porque talvez existe ainda uma ótica de que talvez o evento é algo mais acadêmico, algo mais intangível, e não, a gente vê casos acontecendo na prática, dentro das empresas, dentro das fazendas, isso é muito legal. Então, Rogério, como é que foi? Só para me entender, trocou os créditos de carbono para pagar a passagem deles ou foi para poder mitigar a emissão, né, que foi feita, né, durante essa viagem? Bom, como empresa sustentável, o nosso intuito é sempre evitar as emissões. Nesse caso de um deslocamento aéreo para o Catar, não é possível evitar a emissão. Não tem como ela chegar de asa delta lá, né? Infelizmente não, ou de balão, enfim. Mas como essa emissão era inevitável, a gente neutralizou com os créditos de carbono. O que são os créditos de carbono? Os créditos de carbono nada mais são que a valorização desse serviço ambiental do produtor, do empreendedor que buscou manter uma floresta. Essa floresta sequestra carbono, ele desenvolve um projeto que é auditado por um organismo internacional que outorga a ele um crédito e ele comercializa isso para que o projeto dele continue prestando serviço ambiental e agregue impacto social das comunidades do entorno. Em geral, projetos de carbono no Brasil, eles estão localizados na Amazônia e em regiões de desenvolvimento social muito baixo. Então, eles têm auditado tanto a capacidade de sequestrar o carbono, quanto o impacto positivo sobre essas comunidades. Ou seja, o crédito de carbono reitera o nosso compromisso com a luta pelas mudanças climáticas e também estimula os bons projetos que geram impacto social sobre comunidades carentes da Amazônia. Então, Helder,
os desafios da agropecuária para a implantação dos próximos anos e a utilização dessas metodologias. Você que conhece bastante a atividade lá no campo, né? Tanto com pecuaristas, quanto os agricultores, quanto a turma nova, né? Que são os agropecuaristas, que tem as duas atividades. Sua visão para o futuro, quais são os desafios que a gente vai encontrar para poder implantar isso de forma mais rápida? Alex, sabe o que é o mais bonito disso tudo? É que a matéria que a gente fala é a matéria da agronomia, certo? Então nós podemos falar de certificação, nós podemos falar de um monte de metodologias que se fala no Brasil e até metodologias vindo de fora, mas no final do dia é agronomia. O que a gente tem vivenciado na experiência dos produtores é cada vez mais. Até tem um professor, querido professor nosso, Vitti, ele fala, volta, é o Mobral. O que é o Mobral? É o básico. É o básico bem feito. Então a gente chega em regiões consolidadas e você vê tanta oportunidade que seja de produzir de forma mais eficiente para alguém que já olhou para o solo, quanto para pessoas que estão há 20 anos fazendo a mesma prática em regiões consolidadas, certo? Então tem um leque de oportunidade para a gente trabalhar antes de olhar só para a remuneração. Então, um pouco do que a gente falou mais cedo, crédito mais barato. Para quem está fazendo tudo direitinho, você pode dar crédito muito barato, porque o risco dele é baixíssimo. Se você tiver alguém que tem gestão sobre o negócio dele, a chance de acontecer algum problema para ele não te pagar, a preocupação do banco, o crédito fica mais caro quando efetivamente o risco dele não receber. Isso. Então, quando tudo está na mão, o pecuarista, o agricultor está fazendo um negócio de forma correta, com boas práticas, respeitando as pessoas, respeitando o ambiente. É tão bom quando você chega na fazenda, o pessoal está uniformizado, bem treinado, fazendo as coisas na hora certa, da maneira correta, que isso efetivamente vai resultar redução de risco, aumento de produtividade ou pelo menos garantia de produtividade. Em anos terríveis que podem acontecer, quebra por clima, problemas de natureza que não foge do controle dele, né? Então, isso pode ser compensado. Então, nós acabamos de ver agora alguns casos acontecendo no Mato Grosso do Sul de seguradoras olhando para práticas de integração, milho com capim, que é o nosso negócio, colocar capim no sistema. Então, quando você olha quais as ferramentas da pecuária que o agricultor está lançando à mão. Quando ele faz pastejo numa integração, aumenta o sistema radicular e diminui risco. Isso. Perfeito. É agronomia, não tem nada de diferente. Busca nutriente lá embaixo. É agronomia. É a economia circular acontecendo. Então, tem muitas práticas que efetivamente acabam ajudando nisso. Mas falando da seguradora olhando com maus olhos a prática de integração num ano de risco climático. Agora, quantas vezes isso se repete? Então, a gente vai lá na frente em termos de boas práticas, sustentabilidade, o cara olhar para o sistema o ano todo, então deixar de ser aquele reloginho só de safra, safrinha, pousinho, área aberta, risco, fogo, área sem cultivo nenhum, compactação de solo, lixiviação. Então tem um monte de coisa que, ao final de 5 anos, a gente viu alguns produtores no Mato Grosso, o cara tirou de 10% da área, ele tirou 1 ano a soja. Para isso o vizinho olhou, só que na média dos 5 anos, ele está produzindo muito mais do que quem estava todo ano. Milho, soja, milho, soja, fazendo a mesma coisa. Então, é esse tipo é a inovação, né? A inovação é fazer a mesma coisa de forma diferente. E é isso que efetivamente tem que fazer parte aí dos... Você que está viajando e sabe que você está numa turnê aí, né, de P&D e pesquisa lá fora, você vendo lá fora, essas últimas viagens que você fez, o que a turma lá fora do agro está fazendo também com esse viés? Essa é uma pergunta um pouco difícil, né? Porque a maneira com que eles produzem lá fora, eu estive na Europa em março do ano passado, e agora no próximo ciclo tem Nova Zelândia, tem Austrália, Europa de novo, e um pedaço dos Estados Unidos. Mas o que eles fazem, o que eles têm condição de fazer lá fora, comparado com o nosso potencial aqui, é muito baixo, porque a maior parte desse país é um ciclo só. E é um ciclo não tem plantio direto. Então, nós vimos alguns casos na Inglaterra, por exemplo, eles estão recebendo uma bonificação pelo fato de fazer plantio direto.
Por quê? Porque todo ano é a mesma coisa. Arado, revolvimento de solo, cultivo. Arado, revolvimento de solo, cultivo. Então, isso, nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa agora. E o protocolo que está sendo definido para carbono nos Estados Unidos é plantio direto, coisa que nós estamos fazendo há 40 anos. Então, é o que a gente fala de adicionalidade, né? O que vai agregar? Então, você agrega, ou em quem ainda não fez o dever de casa, ou uma área degradada que vai ser convertida, ou melhoria de eficiência operacional. Nós fizemos alguns trabalhos recém com algumas soluções. Sistematização de terra. Ela gerou 1% de aumento de área, então em 2.400 hectares, ela gerou 24 hectares a mais de plantio com o mesmo recurso, certo, e redução de manobra em 19%. Então, no final do dia, isso está totalmente relacionado com a sustentabilidade. E esse já está numa área que talvez o foco dele não é o solo mais, porque ele já fez direitinho e tal, mas tem melhoria operacional. Tem muita coisa para ser feita. Esse depoimento do Helder é muito importante, porque um dos grandes desafios das metodologias para a agricultura brasileira, sob o ponto de vista de carbono e serviços ambientais, é garantir a adicionalidade. O produtor brasileiro, em relação aos modais europeus e até mesmo americano, ele está tão avançado na adoção de boas práticas, plantio direto, inclusão de biosoluções no sistema, aplicação à taxa variável, que hoje é difícil você estabelecer grandes melhorias associadas ao manejo. É como o atleta de ponta diminuir mais 1/10 de segundo. A agricultura brasileira, ela é uma agricultura de ponta, e estabelecer a adicionalidade sobre ela, em especial com rigor científico, tem sido um grande desafio, porque nós não temos um referencial superior para nos espelhar. Hoje, orgulhosamente, nós do Brasil podemos dizer que nós somos a referência. Nós somos a melhor agricultura do mundo. E por isso que uma das potencialidades que a gente acredita muito é pastagens degradadas, né? Certo. O Brasil hoje tem 200 milhões de hectares de pastagem para 200 milhões de cabeça. Desses 200 milhões de hectares, nós temos mais ou menos 110 milhões de hectares que são pastagens degradadas. Sim. Só para você ter uma ideia, nós plantamos só 70 milhões de hectares. Então nós temos quase 1,5 vezes de pastagem degradada que já foi desmatada para virar agricultura. Então, sem dúvida nenhuma, nós podemos alimentar, né, de cada 2 pratos ser o Brasil que produz, sem destruir um pé de floresta. Você imagina a quantidade de área que a quantidade de material que a gente não poderia produzir para os processos de queima, mas com produtos da própria agricultura. Então, eu não vou colocar animal para fazer o pastejo. Mas a gente pode produzir feno, isso pode ser um produto produzido ali para originar a biomassa para os processos de produção de energia. Então, assim, nós não precisamos deflorestar nada. Nós temos condição de produzir 100% da matéria-prima que a gente efetivamente tem demanda dentro do... E essa visão da UPL vem tanto do time do Brasil quanto do time da matriz lá da Índia, os indianos? Como é que eles estão pensando sobre isso? É muito legal isso, Alex, que acho que o maior patrocinador de tudo isso é o dono da empresa. Então, o dono da empresa dá essa diretriz, né? Quando nós levamos, né, os 250 agricultores para a Copa do Mundo, nós levamos, além do Brasil, agricultores de todo Sim, o planeta. Porque hoje a UPL está em quantos países? 124? Nós temos mais de 140 países, né, presentes. Temos as 9 regiões, nós temos unidade de negócio. E ele falava com prazer sobre o agronegócio, que eu nunca vi um dono de empresa, um fundador, um CEO, falar com essa paixão. Então, tudo isso de sustentabilidade, ele reflete. E muito legal ainda foi falar e ver a paixão dele com o agronegócio brasileiro. Para todo mundo, ele falava, o agricultor brasileiro é o cara mais ambientalista do mundo. E ele falava assim, vocês têm que conhecer
a agricultura brasileira. Então, quando ele falava isso, cara, eu me arrepio, né? Eu me arrepiava de falar assim, puta, que legal estar numa empresa em que o dono pensa do jeito que nós estamos pensando aqui. De fato, esse é um discurso que ele pratica, né? O que a gente falava mais cedo, até para quem tiver oportunidade e quiser acessar lá o site do Zero Summit, www.zerosummit.com, tem um vídeo de uma entrevista que a gente fez com o Jai em Londres e ele fala essa paixão, essa questão de sustentabilidade. Então tem lá para quem quiser ver a opinião dele na entrevista conosco, foi bem legal. Porque eles são pioneiros, né? Os indianos na agricultura também, né? Eu estudei um pouquinho, né? Vim para cá, lógico. Eu sempre imaginei que as empresas de máquinas agrícolas, as maiores, eram americanas, que a gente conhece, as europeias, né? E as chinesas, né? E, na real, o maior número de marcas de máquinas agrícolas são indianas. Né? Tem uma infinidade de negócio, né? E depois eu também descobri que a UPL era indiana, porque eu não sabia que a UPL era indiana. Né? Eu falei, lembro de UPL, mas o que significa UPL? Né? E aí a gente vê todo esse know-how, né? Através do seu fundador. Então, quem quer conhecer um pouquinho mais, quem é o CEO e fundador, né, da UPL, segue lá o canal, né, da Zero Summit, que tem a entrevista dele lá. Eu quero conhecer e quem sabe a gente pode gravar uma matéria do Agrindia, né, com esse CEO e fundador. Será um prazer, dessa grande companhia, né? Porque nós temos aí, né, pessoas do nosso time que falam, né, como é que chama a língua dos indianos? Tem vários, né? Mas é principal em inglês, né? Inglês é a língua oficial. E eles têm muitos dialetos também, né? É que nem chinês, sim. Várias línguas, etc. Uma paradinha aqui para falar um pouco dos nossos patrocinadores. Vamos falar aqui também da maior fabricante de bags e de melhor qualidade que a gente tem hoje no Brasil, que é a Conteflex. Se você precisa armazenar ou transportar produtos pastosos, sólidos ou a granel, procura o pessoal da Conteflex, que inclusive eu fiquei sabendo que eles também desenvolvem soluções sob medida para o seu negócio. Se você tem um produto diferente aí e não consegue utilizar os bags do mercado, procura eles lá que eles vão fazer um específico para você. Vai desenvolver, né? Seja você, por exemplo, produzindo calcário. Tem a galera que está produzindo calcário agora a granel, né? Você consegue contratar o serviço da Conteflex. Quer colocar num bag aí, pra você fazer um transporte diferenciado, né? Pessoal da Conteflex. É isso aí. Melhor solução para embalagens de alta qualidade. E também quero mandar um forte abraço aqui pro pessoal lá de Rondonópolis, construtora Coproenco. Alex, se você estiver querendo construir um barracão na sua fazenda, uma grande unidade armazenadora, base de silo, base de equipamento, você deve procurar a Coproenco, né, que constrói no Brasil inteiro pequenos, médios e grandes empreendimentos do agro. É isso aí, o pessoal está há mais de 40 anos no mercado aí fazendo obras de excelentíssima qualidade, são aprovados inclusive pelos grandes clientes que estão há mais de 40 anos com eles. E se você quer verticalizar sua fazenda e não quer mais se preocupar com aquelas empreiteiras que não entregam a obra em dia, né? Então você tem que conhecer. Coproenco. Coproenco te entrega com qualidade e rapidez. É isso aí. E Alex, eu tenho várias máquinas lá na fazenda lá e eu precisava um pouquinho mais de potência no meu trator, na minha colhedeira. Vamos falar com o pessoal da Mais Power, né? Eles são especialistas em chipagem e aumenta, né, a potência dos nossos motores, seja de uma colhedora de grãos ou na nossa própria caminhonete. Então, se eu quiser dar uma tunadinha na minha Dodge Ram... a nossa vovozona, né, que é a nossa SW4 aqui do Agrindia, já tá turbinada, né? Temos 100 cavalos de potência, um barulhão. Não atola mais? Não. E na cidade a gente desliga lá com o difusor e ela volta a ser um carro normal. Isso quer dizer que eu consigo escutar barulho e se eu quiser encher o saco do barulho, volta. Isso. E o pessoal da Mais Power faz tudo isso pra gente. Tudo. Isso a gente consegue ter excelência na economia de combustível, você consegue aumentar, né, a potência do seu motor. Você melhora a performance tanto da sua máquina agrícola quanto da sua caminhonete. De todos os seus equipamentos. É isso aí, pessoal. Mais Power, o pessoal tá aqui em Goiânia, mas também atende todo o Brasil. Isso, com mais de 160 filiados. É isso aí. Para você produzir na fazenda, você precisa de energia. E muitas vezes você não consegue uma ligação da concessionária, ou às vezes tem picos de energia, ou você quer ter uma segunda fonte de energia. Certo. E para isso você pode instalar usina fotovoltaica, biodigestor e tem outras soluções, mas para isso precisamos de uma empresa que entenda do assunto e saiba direcionar e planejar isso pra gente. Isso, então você que precisa de um selo sustentável e além disso, né, ter rentabilidade na sua fazenda, você pode ser um produtor de energia, além de ser um produtor rural.
né? Então você pode buscar o pessoal da 4Watt, que vai desenvolver projetos sustentáveis para a geração de energia. Então, se você quiser dar solução energética na sua fazenda, 4Watt. Para atender a sua demanda e também ser um vendedor de energia. É isso aí, pessoal. Esses são os patrocinadores que estão todos os dias com a gente aqui no Agro em Dia Podcast, ajudando a viabilizar esse projeto. Então, vai nessa turma aí, que a gente aqui confia 100%. Mas o legal é isso, né, Alexa? Fala assim, a gente vê tanto brasileiro, né, tanto influenciador falando mal do nosso agronegócio. Quando eu vejo um indiano, um cara que conhece o mundo todo, que é dono de uma das maiores empresas do mundo, falar com aquela paixão sobre o agronegócio brasileiro, sobre os nossos agricultores, cara, é coisa que a gente tem que pegar essa entrevista e mostrar para as pessoas mesmo. E democratizar essa informação, né? Acho que a Índia, nessa relação da Índia com o Brasil, né, lá dentro da agropecuária, né, o primeiro gado Nelore que veio para o Brasil, né, e a referência que a gente tem toda de genética vindo da Índia, e agora a Índia depois trazendo aí as máquinas agrícolas e agora trazendo sustentabilidade. Então, a Índia como um grande exportador, né, para o Brasil. Eu tinha até me esquecido disso aí, né? A nossa pecuária, ela é indiana, né? Que vem dos gados, né? De lá, a gente até contou, né? Pois é, então a influência da Índia no Brasil... Imagina nossa pecuária sem o Nelore. Sem o Nelore. É verdade. E, Rodrigo, fala um pouquinho para nós o que é esse fórum, né? Que vai acontecer agora em março. Convidar todo mundo, né? Quem puder ir lá participar, como funciona, e quem não puder vai acessar, parece que vai ter online também para a turma que vai Sim. assistir, os agronautas. Isso, os agronautas estão todos convidados para o Zero Summit, edição 2023, que acontecerá nos dias 22 e 23 de março. O primeiro dia vai ser na sede da Bloomberg, que é um grande parceiro, né? A Bloomberg New Energy Finance e a Bloomberg Philanthropies, que é a entidade de filantropia da Bloomberg. Vão estar patrocinando, e a gente vai acontecer o primeiro dia na sede da Bloomberg, em São Paulo, o segundo dia no Ibirapuera, né? Estamos repetindo uma edição, a primeira edição nossa foi na Ibirapuera, então um dos maiores parques verdes, símbolo de sustentabilidade do Brasil, um pulmão da cidade de São Paulo, né? E também a gente vai ter participações na Fórmula E, que acontece nos dias 24 e 25 de março também. A gente vai estar transmitindo ao vivo no site Zero Summit, www.zerosummit.com, e também presencial para quem tiver a possibilidade e oportunidade de estar conosco. É um prazer recebê-los, não tem custo nenhum, é completamente aberto. O objetivo do fórum é esse, a plataforma, o Zero Summit, ele é um evento que ele não é uma ONG. A gente apesar de ser uma empresa privada, os 3 fundadores são os 3 sócios da companhia, mas a gente tem um compromisso de que essa empresa não distribui dividendos. 100% do lucro da companhia é reinvestido a favor daqueles que são nossos patrocinadores e nossos apoiadores, como a OPL, para divulgar ações desses nossos parceiros no Brasil e no mundo afora. Então, esse é o propósito, e a gente faz isso, a gente até teria a oportunidade de ser uma ONG e aí sair fora de alguns impostos, algo nesse sentido. A gente faz isso justamente para provar que dentro de sustentabilidade o econômico também tem que ficar viável. Então, a gente paga imposto e aí a gente contribui para o meio ambiente e contribui para os estados e para a federação e para os municípios do Brasil, recolhendo impostos também. Esse é o propósito dos Zero Summit. Então vamos estar lá, quem puder pegar, né, o avião, asa delta, pagar carmole, né, vá lá no evento, conhecer, e quem não puder vai poder assistir também de forma digital, nas redes sociais. E desde o ano passado, na nossa edição que a gente aconteceu em Foz do Iguaçu, lá na usina hidrelétrica de Itaipu, o Zero Summit já neutralizou 100% das emissões do evento, foram calculadas, assim como a experiência que o Rogério comentou, da ida dos agropecuaristas para o Catar. A gente também neutralizou todas as emissões do evento por uma parceira nossa, que é a MOS, e eu queria agradecer eles aqui de público. Manda um abraço para eles lá. E então a gente fez toda netamos nessa emissão, zeramos essa emissão do último evento, e nesse evento agora, de março, com certeza a gente vai fazer isso também. Ô Rodrigo, eu que sou uma audiência, né, um entusiasta do Zero Summit, eu ouvi dizer, não sei se você já pode confirmar isso, o Agro vai ter um painel exclusivo no Zero Summit nessa edição de março? Sem dúvida, e eu ainda vou te dar mais um spoiler. Esse painel está sendo apoiado, patrocinado pela OPL. Então, nós temos aí, mais uma vez, desde o início nosso, a OPL foi uma grande parceira, e a gente tem não só
feito esse painel exclusivo do agro, mas a gente tem também, dentro do contexto do Zero Summit, uma premiação que a gente chama de Zero Awards, que é uma premiação, né, como se fosse o Oscar da sustentabilidade, onde a gente premia todas aquelas empresas e pessoas com papel fundamental para a sustentabilidade. E a UPL já teve algumas pessoas que foram agraciadas aí, e o agronegócio, né, não só a UPL, mas o agronegócio, já tiveram várias pessoas aí agraciadas pelo Zero Awards. A gente já vai para o 3º ano de Zero Awards. Com certeza esse ano o agro não vai ficar de fora nem do evento e nem do Zero Awards, espero que não. E agora, puxando a brasa para a descarbonização da economia e para o agro, um dos grandes premiados da última edição em Foz do Iguaçu foi a equipe da Embrapa Soja, pela iniciativa do programa Soja Baixo Carbono. Então, um reconhecimento para a Embrapa, que foi uma das iniciativas premiadas, reconhecidas aí pelo Zero Summit. Legal. Renato, você, como diretor de marketing e planejamento aqui das novas operações da UPL nesse negócio que vocês estão investindo, né, nessa matéria de sustentabilidade, quais são os planejamentos para o futuro dentro das feiras, dentro dos encontros, dias de campo, né, no agro, para a gente levar essa informação para o nosso cliente lá na ponta, que é o agricultor ou o agropecuarista? Queremos levar esse propósito nosso e queremos fazer todo o trabalho para remunerar o agricultor, para fazer essa valorização do agricultor. E o programa que a gente mais está investindo, que mais a gente está comunicando para o mercado, além de a gente ter um propósito que até 2030, 50% das nossas soluções vão vir da área de Natural Plant Products, né? Que é a área de produtos de proteção natural, como o Pronutiva, que o Helder disse, e queremos entrar forte no mercado de biológicos. Então é um propósito forte, né? Quando você fala que a sua organização, até 2030, 50% das suas vendas vai ser num setor que ainda está engatinhando, e daqui é um 7 anos, né? compromisso muito forte. E outro compromisso que a gente está baseando muito, né, esse compromisso de remunerar o agricultor, é o Gigaton, né, o programa Gigaton, que o Rogério pode explicar um pouco depois o que é esse programa, que é um compromisso firmado em papel, né? Então, até 2040, nós queremos mitigar, né, a emissão de gás carbônico até 1 gigaton da atmosfera, né? Então é um compromisso que a gente assinou em papel. Da industrialização, de todos a emissão de gás carbônico do planeta, das nossas fábricas, dos nossos veículos, de tudo isso, nós queremos fazer essa mitigação. Então nós temos 2 compromissos perante a sociedade que são muito fortes, né? O fato de andar como fala, de você pregar isso, não é só o que a gente brinca, né? As coisas para inglês ver, né? Não é só porque é bonito você colocar um código de sustentabilidade, falar tanto de ESG, de código, de ética e tal, quando você não pratica. Acho que o mais legal é isso que nós estamos fazendo, é você fazer as coisas, desde, né, as coisas simples até coisas que vão além do que a gente pode imaginar. Eu tenho certeza, né, o Rogério pode te contar a história, né, que quando ele veio para a UPL, falaram para ele: Rogério, o seu desafio é fácil. Você tem que ajudar o agricultor a ser remunerado por isso e você tem que mitigar 1 gigaton de gás carbônico da atmosfera. Simples. Acho que aí, Rogério, você pode explicar Segura um pouco, essa né? Como bola você vai fazer isso? Essa bola de carbono aí para resolver. Sobre os compromissos da UPL, é uma satisfação falar. Como o Renato muito bem explicou, a sustentabilidade aqui faz parte da estratégia da companhia. A companhia vem produzindo defensivos numa base histórica de soluções químicas e está virando o jogo para associar esses químicos de maneira racional e gradativa a biosoluções. A companhia, mais do que fazer um compromisso de diminuir em X% as emissões das suas fábricas, através do Gigaton Carbon Go, coloca o produtor rural no centro da sua estratégia e propõe a ele uma possibilidade de juntos contribuir para a diminuição das mudanças climáticas. E isso vai ser feito com muita ciência, com produtos
inovadores, com a integração da cadeia. A UPL também tem se disposto a comunicar a sustentabilidade no agro, né? A promover iniciativas como essa, os podcasts da feira. A gente está terminando de estruturar uma plataforma que a gente vai chamar de plataforma OpenAg, para difundir boas práticas de sustentabilidade no agronegócio e dar visibilidade para empresas, práticas e iniciativas relacionadas à sustentabilidade. Então, a gente tem muito orgulho de dizer que está caminhando nessa via da sustentabilidade e que não temos todas as respostas, mas que estamos fazendo a melhor ciência e buscando os melhores parceiros para continuar mantendo o Brasil nessa posição de destaque em relação à sustentabilidade da agropecuária. E essa trilha da sustentabilidade, ela vai desde ações estratégicas que demandam forte investimento em ciência, como desenvolvimento de metodologias de carbono para a agricultura, até a mudança de pequenos hábitos. Por exemplo, essa é a última vez que vocês virão na sede da UPL copos descartáveis de plástico. Mesmo no detalhe, para eventos, isso não será mais permitido. Então, essa é uma demonstração de que a gente precisa mudar com grandes hábitos e também com detalhes do dia a dia. E lembrando que esse aqui é o nosso primeiro episódio com a turma da UPL, né, falando de uma das frentes, né, de trabalho deles, junto com um grupo aqui, que é a Zero Summit, né, que é um fórum, né, eles que não são instituição filantrópica, né, mas sim tem apelo social gigantesco, né, junto com um grupo forte, que é a Sinagro. Então, no decorrer da segunda temporada, nós também iremos para o campo, para conhecer de tudo que a gente está falando na prática, certo? Então, o próximo ida nossa do Agro em Dia itinerante é o evento, que é agora, né? Exato. Março. Então, nós estamos lá aqui, voltamos para São Paulo, certo? E depois, nós queremos conhecer, parece que tem uma fazenda. O legal, né, Alex, que você é um agropecuarista, eu queria que você conhecesse a UPL, acho que é a única empresa do Brasil que nós somos fazendeiros também, né? Nós temos uma fazenda com 20 mil hectares, o Helder era um dos idealizadores, né, dessa fazenda, e nós queremos utilizar essa fazenda para aplicar a tecnologia em grande escala. Uma coisa é a gente pegar uma startup e chamar ela para testar as tecnologias dela numa estação experimental ou num plot pequeno. Certo. Outra coisa é você chamar essas startups, né? Esse OpenAg Hub aí, é você chamar essa tecnologia aberta, essas inovações que estão surgindo a cada dia para testar em nossa propriedade. Inclusive, eu já até fiz um convite para o Rodrigo para colocar um piloto de energia solar lá, até para os nossos tratores serem conduzidos eletricamente, né, Rodrigo? Convite feito, convite aceito, viu, Renato? Então, vamos estar lá, vamos fazer a produção de energia também no campo de maneira renovável e infinita, né? O Brasil detém aí um potencial solar enorme, né? Para você ter uma noção, Rogério, o Brasil, a pior condição de insolação no território brasileiro é 70% melhor do que a melhor condição de insolação na Alemanha. Ou seja, a gente tem... Para você ter noção, se a gente fosse abastecer todo o Brasil com energia solar, a gente precisava de apenas um quadrado de 40 por 40 quilômetros e a gente conseguiria abastecer todo o Brasil em energia, 40 por 40. Os números da energia são fantásticos, da energia solar, né, em especial. Como a gente comentou, né, o Rogério esteve com a gente lá na última edição nossa em Foz do Iguaçu, onde fica a usina hidrelétrica de Itaipu, que é a maior usina hidrelétrica em produção de energia, não em potência instalada, mas ela é a usina hidrelétrica que mais produz energia no mundo. Ela tem uma potência instalada de 14 gigawatts de potência instalada. O setor solar fotovoltaico entregou, nos últimos 14 meses, 1 gigawatt por mês de potência instalada. Ou seja, aquela usina hidrelétrica que gastou 16 anos para ser construída, a energia solar conseguiu construir em menos de 1 ano e meio. Esse é o futuro, né? E a gente olha, né? 40 por 40, tem fazenda no Brasil que é desse tamanho. Exato. Então a nossa próxima... 160 mil hectares?
160 mil hectares. Tem fazendas Tem. no Brasil Fazenda bem de maior. energia solar. Ó, olha só. Então, nossa próxima parada será na fazenda. Onde que ela fica, a fazenda? O Penega fica em Primavera do Leste. Primavera do Leste, então. Chegando lá no Mato Grosso, nós já vamos lá conhecer essa operação e apresentar, né, para os nossos agronautas que também somos fazendeiros, como nós do Agrendia, né? Que também temos fazendas e mostrando tudo que a gente está operando, né, na atividade, no campo também. Agora o Renato fez um desafio para você, Alex, eu vou fazer um também. Pode fazer. Tô no direito? Lógico. Então, ele te convidou para ter um dia de fazendeiro lá na fazenda da Alpeneg. E esse convite que ele fez para a gente instalar energia fotovoltaica, eu vou te convidar para você instalar os módulos fotovoltaicos lá, que são bem simples, a gente mostrar com a tecnologia, sem muito segredo. Então, você vai ter também um dia de engenheiro eletricista conosco. Então, show, então tá convidado. Então já vamos fazer na prática, né? Isso aí. Como é que é? Fazer falando? Como é que é? Fazer o que fala. Aprender fazendo. E como é que os americanos falam? Put your pocket where your mouth is. Dia internacional, né? Então, em nome do Agro em Dia, né, eu queria agradecer a todos vocês, né, que a gente comentou um item muito importante, é muito falado, né, só que a gente foi bem específico. Grandes empresas, né, que estão se atentando, o CEO, né, muito preocupado, e vocês que estão aqui, né, na frente dos negócios, né, conseguindo democratizar essa informação para o nosso time de casa, né, porque na real o Agro em Dia foi criado para isso, para democratizar a informação e para mostrar para o time da cidade o que nós do campo estamos fazendo, certo? E não deixar que os outros falem por nós, nós mesmos mostrarmos, né, e demistificar, né, tudo o que falo, né, do agro. E na real, essa frase que você falou hoje, né, foi você, né, Renato, que nós somos o maior ambientalista, eu nunca tinha visto, né, o maior ambientalista do mundo, é verdade, né, faz todo sentido, porque é o que a gente faz isso lá no campo. E o agricultor, ele tem medo de fogo, né, ele não quer que pegue fogo, né, ele não é um cara que gosta de poluir e etc. Então ele é um cara que produz alimento, né. Então eu queria, em nome do Agro em Dia, né, agradecer esse episódio que foi muito especial. E agora nós vamos pro campo, né, porque segunda temporada é sujar a botina, né, de barro. Então eu queria que começasse pelo Helder, os agradecimentos, e convidar todo mundo, né, para seguir o nosso canal, né, curtir, compartilhar, mandar para todo mundo, chegar lá no Spotify, né, o Spotify Premium custa uma Heineken, né, então deixa de tomar uma Heineken, vai lá e paga o Spotify Premium para poder baixar os conteúdos de forma offline, né, e ranquear a gente lá, né, 5 estrelinhas, porque quanto mais você ranqueia, mais você classifica o Agro em Dia no top 10, né, dos podcasts do Agro. Então, vamos os agradecimentos, né, Helder? E uma frase para os nossos agronautas que querem empreender e trazer a sustentabilidade para o seu negócio agro. Bom, então, mais uma vez agradecer aqui pela oportunidade, pelo convite aí da UPL, né, o Agro em Dia, parabenizar o Rodrigo aí e o time pelo trabalho do Zero Summit, né, a importância de agregar essas indústrias que elas estão conectadas, né, e deixar uma mensagem aqui falando um pouquinho da Sinagro, né, que é a importância. Nós temos um agente extremamente importante que é o agricultor. Então, o nosso papel é estar próximo a ele, é realmente levar para o agricultor as soluções e as demandas que ele tem no dia a dia, que são deles. Não adianta a gente criar coisas que efetivamente não tenha uso para eles, e a transformação digital ela vem também como uma forma de acelerar, de simplificar e de fazer com que ele produza de forma mais eficiente, mas sempre sem esquecer que a agronomia ela faz parte do processo, e a gente como um agrônomo, né, eu já fui um agrônomo, hoje a gente lida com outras coisas no meio do caminho também, né, Renato, mas faz parte do dia a dia, a gente não pode perder a essência que é estar conectado com o agricultor. Então, mais uma vez, gente, obrigado, e vamos seguir aí produzindo cada vez mais e melhor. Renato, uma palavrinha para a turma de casa, para conhecer também, né, as atividades da UPL, ver que a gente sim está interessado, sim estamos fazendo, né, e os agradecimentos para os nossos agronautas. Legal, muito bom essa conversa, né? Passou rápido, um puta papo gostoso, falando do que a gente gosta, né? De agricultura, do agricultor e de sustentabilidade. E todo esse ambiente que a gente está vivendo, né? Eu gosto muito da sua palavra de democratizar.
O Brasil é dos poucos países onde o agricultor está ficando cada vez mais jovem. Se você pegar os Estados Unidos e a Europa, o agricultor está ficando cada vez mais velho. E nós estamos vivendo um momento inverso. E essa jovialidade, através do uso de podcasts, através do aprendizado constante, traz inovação e traz muita tecnologia. E eu tenho uma coisa aqui comigo, né, na UPL, que eu quero fazer do agricultor o herói da minha história. E é fácil, né? Como você está aí nessa jornada, eu faço um desafio para você. Para quem conhece o Rio Tietê, o Rio Tietê é um dos poucos rios no Brasil que ele corre da costa para o interior. Certo. Faz uma jornada no Rio Tietê, vê como ele passa, né? Como ele nasce, como ele passa por São Paulo, como ele passa pelas grandes cidades e vai até onde ele deságua no Rio Grande e você vê o cuidado que o agricultor tem com esse rio. É a maior prova de que o agricultor é o maior ambientalista do mundo. Muito legal. Obrigado pela oportunidade, Alex. Obrigado você. Meu amigo, né, Rodrigo Pedroso, então, parabéns, né, pela essa ação que você está fazendo, trazendo nós do agro para entender um pouco mais e todas as outras cadeias, né, produtivas, né, porque você também está falando do urbano, automobilismo, então, vários, né, stakeholders, né, a favor de um propósito, né, que você e os seus sócios fundaram. Então, queria que você mandasse um abraço para a moçada e convidá-los de novo, né, para a gente poder acompanhar um pouco mais e a gente também adotar essas boas práticas que você e seus sócios, né, estão pregando. Sem dúvida. Eu que agradeço a oportunidade de estar numa bancada de altíssimo nível como essa aqui, Alex, com você, com o Rogério, com o Renato, com o Helder. É uma experiência fantástica para o Zero Summit. Então, eu, como cofundador do Zero Summit, gostaria de agradecer essa oportunidade, mas eu diria que, assim, acima de tudo, como brasileiro e apaixonado pelo país que eu nasci, eu gostaria de parabenizar essa atitude de vocês aqui hoje, a atitude de comunicar. A gente falou muito isso, né? A potência que é o Brasil, tudo que nós fazemos pela sustentabilidade, mas que no final do dia, talvez a gente se comunica muito mal. Já dizia o famoso Chacrinha, né? Quem não comunica se estrumbica. E aí é o que talvez está acontecendo um pouco com a gente. A gente faz tudo certo, mas esquece de comunicar. E aí a comunicação deixou de ser tão importante, mas com atitudes como essa, como o Agro em Dia. Então o Agro em Dia está de parabéns, um grande abraço para todos os agronautas. Não deixem de seguir, porque vocês são o combustível disso aqui, né? Isso aqui existe em função de vocês. E vamos incentivar cada vez mais atitudes como essa, porque o Brasil precisa contar para o próprio Brasil e para o mundo todo a potência que nós somos. E o que a gente faz. Exato. Porque quem não é visto não é lembrado e nem cobiçado. Né? Isso é frase de um agropecuarista. Né? Então eu queria também agradecer, né, Rogério Mello. Né? E também, Rogério, eu queria que você desse um recado que é muito importante, porque muitos dos agronautas, né, já se formaram, né, em várias atividades, não só a turma das agrárias, né, agronomia, zootecnia, medicina veterinária, entre outras, mas existe vários, né, jovens, né, que às vezes falam assim, putz, gerente de carbono, certo? No agro, sustentabilidade, isso aí é uma profissão, certo? Então, para você fazer esse convite para essa galera que quer, né, porque eu acho que deve ser, né, uma profissão que é raro de achar no mercado. Concorda? Bom, o agro e as oportunidades do agro são fantásticas. Basta olhar a experiência fantástica de estar com essa bancada hoje, essa noite, e a diversidade que o agro proporciona. Então, hoje a gente tem aqui histórias de vidas das mais diferentes possíveis e o agro cria essa diversidade. Nós, na UPL, temos o propósito de reimaginar a sustentabilidade na agricultura e o fazemos mudando a forma de conduzir os negócios e o fazemos também criando novas oportunidades. Então, se você se interessa pelo agro, se interessa pela sustentabilidade, acompanhe a UPL nas redes sociais, porque através desse conceito do Open Ag, da inovação aberta, nós vamos sempre trazer boas práticas, oportunidades relacionadas a cadeia de distribuição, a eventos como o Zero Summit que divulgam informações sobre sustentabilidade e sobre essa nova maneira de fazer negócio, olhando a sustentabilidade
como uma geradora de riqueza e não uma distribuidora de riqueza. E fico aqui, agradeço imensamente a nossa audiência e deixo um agroabraço a todos. Então é isso aí, ó. Para poder entender um pouco mais do que é um agro sustentável, né? Acompanhe aí o Agro em Dia, segunda temporada, que você vai entender, né, o que é ser visionário e colocar em prática o que a gente está falando, certo? Então, um agroabraço sustentável, né? Um agro Abraço.